Bina, vem com nós, Bina. Você já reparou que por muitos anos o governo dos Estados Unidos dizia que não sabia de nada sobre OVNIs? E agora eles começaram a admitir que tem coisa estranha voando por aí. No vídeo de hoje eu vou te explicar em linguagem simples o que os Estados Unidos já admitiram sobre OVNIs. Se existe ou não algum material de nave, o que são essas teorias de raças alienígenas, os contatos recentes, a ideia de que aliens seriam demônios, e no final a gente vai tentar responder: existe prova mesmo? Ou é tudo conversa? Fica até o final, porque a ideia é que você entenda essa enrolação, o que é fato, o que é teoria e o que é crença. Aqui é o Tom, do seu laboratório de entretenimento, e fique com a vinheta. A pergunta é: o que os Estados Unidos da América realmente estão dizendo sobre OVNI? O que significa, na verdade, a palavra OVNI? OVNI significa objeto voador não identificado. Vamos começar pelo básico. O que o governo dos Estados Unidos já admitiu oficialmente? Eles começaram a usar um nome novo. Em vez de OVNI, eles falam MAP, que quer dizer fenômenos aéreos não identificados. É a mesma ideia, coisas no céu que eles não conseguem explicar direito. Então vamos para alguns pontos. Foram divulgados alguns vídeos feitos por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, e nesses vídeos aparecem objetos que movem muito rápido, mudam de direção do nada e fazem coisas que, na teoria, aeronaves não conseguem fazer. O governo confirmou que esses vídeos são reais, que são mesmo imagens feitas por militares. Mas atenção, eles não disseram isso, é nave alienígena. Só disseram, não sabemos ainda o que é. Também saíram relatórios oficiais falando que alguns casos são balões, drones, coisas normais, coisas do nosso dia a dia que a gente já vê aí no céu, não é? Ainda mais no advento do drone, todo mundo compra drone, todo mundo faz filmagem com drone. Mas tem uma parte desses casos que continua sem explicação clara. Além disso, um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, chamado David, disse que o governo teria naves não humanas e até corpos não humanos. Mas até agora, para o público, ele não mostrou provas físicas claras. E aí eu lembro daquela frase de Carl Sagan: revelações extraordinárias precisam ter evidências extraordinárias, materiais extraordinários que vão comprovar se de fato aquela nova notícia extraordinária faz sentido e se é real. É mesmo baseado no que ele ouviu, esses relatos, isso que ele trouxe para o público e no que ele afirma ter visto em documentos. Resumindo essa parte, o governo dos Estados Unidos admite que tem coisa estranha no céu e que eles não entendem direito, mas não mostrou ao público nenhuma nave ou corpo alienígena de forma aberta e provada. Então, e os tais materiais de OVNIs? Existem mesmo? Quando a gente fala material de OVNI, a pergunta é: alguém já pegou, mediu, levou para o laboratório e provou que aquilo de fato é de outro planeta? Então, vamos acompanhar alguns casos famosos, como por exemplo o de Roosevelt, em 1947, talvez o caso mais conhecido. Fala que um disco voador caiu nos Estados Unidos e o governo na época falou uma coisa, depois mudou a explicação algumas vezes, como de praxe. Até hoje tem muita polêmica, mas o que importa é: os materiais que aparecem por aí, como destroços de Roosevelt, nunca foram comprovados pela ciência como algo impossível de ser feito na Terra. Ou seja, não tem coisas novas, é coisas que a gente já encontra aqui no nosso dia a dia. Tem pesquisadores que dizem ter pedaços de metal com composição diferente, meio estranha. Alguns mandam para laboratórios, fazem testes, só que em geral os estudos não são conclusivos ou não são feitos com transparência, com toda a comunidade científica envolvida. Então fica aquela dúvida no ar, né? Será se de fato é verdade ou é conversinha da carochinha? E aí a gente tem várias histórias de naves recuperadas. Hoje, muita gente fala que o governo teria naves e até corpos guardados em bases secretas, e isso é repetido em vários depoimentos e documentários. O problema é o mesmo. Para o público, até agora não foi mostrado nada que possa ser analisado por vários cientistas independentes de forma
clara. Oficialmente, os Estados Unidos só falam de fenômenos não explicados, mas não mostraram ao público geral um pedaço de nave ou algo que todo mundo possa ver e dizer: ah, isso aqui é 100% de outro planeta. Agora vamos entrar no mundo das teorias, das histórias que o pessoal conta sobre raças alienígenas. Lembrando, isso aqui não é o que o governo falou, hein? É o que a ufologia e a cultura popular dizem. Algumas das mais famosas são os Greys, chamado os cinzentos. São aqueles alienígenas clássicos de filme, baixinhos, cabeçudos, pele cinza e olhos pretos grandes. Muita gente que diz ter sido abduzida descreve seres parecidos com esse. Por isso, eles ficaram famosos, mas os vídeos oficiais dos Estados Unidos, infelizmente ou felizmente, não mostram esses seres, apenas mostram os objetos. E aí, nós entramos na segunda mais famosa raça alienígena, que são os reptilianos, tipo lagartos humanoides, que teriam até se infiltrado em posições de poder pelo mundo todo, e se mistura muito com teorias da conspiração política. Não existe prova científica disso, é tudo baseado em relatos e crenças. Tem também os nórdicos, ou chamados e conhecidos como pleiadianos, seres altos, bonitos, loiros, meio anjos modernos. Em muitas histórias eles passam mensagens espirituais, falam de paz, evolução da humanidade e várias outras coisas. Essa linha aparece muito em contexto de espiritualidade, meditação e canalização. Agora repare uma coisa. De um lado, nós temos militares falando de coisas estranhas no céu. Do outro, temos histórias super detalhadas de raças, nome de planetas, mensagens espirituais. São dois níveis de coisas bem diferentes. Um é fato observado, outro é narrativa, crença e interpretação. Então, o que o povo anda falando por aí? O que o povo anda dizendo? Com redes sociais ficou muito mais fácil para as pessoas contarem suas experiências. Tem gente no mundo inteiro postando vídeos de luzes no céu, objetos que aparecem do nada, somem, muda de direção. Tem também relatos de abduções, sonhos estranhos, sensação de presença no quarto, mensagem da mente. Esse tipo de coisa continua acontecendo, pelo menos nos relatos das pessoas. E o que mudou depois que o governo dos Estados Unidos admitiu que existem fenômenos não explicados? Ou seja, não mudou nada. Muita gente, na verdade, com toda essa enxurrada de informações e materiais, muita gente passou a se sentir mais autorizada a contar o que viu. Porque pensa, se até o Pentágono está falando que tem coisa estranha, então talvez eu não seja louco ou louca. Mas também aumentou vídeo falso, montagem, CGI, gente inventando histórias só para ganhar visualizações. Então, hoje é ainda mais difícil separar o que é verdadeiro do que é invenção. Os céticos dizem, quase tudo isso é erro de interpretação, drones, balões, efeitos de câmera, ilusões de ótica. E quem acredita, bate o pé, corre, defende o seu lado dizendo, estamos num processo aos poucos, tipo um gotejamento de informações, até que tenha uma revelação maior. E aí entra uma das mais recentes teorias que está pegando e mexendo com a base religiosa. A teoria de que aliens são demônios. E aqui é muito importante a gente falar com respeito, com seriedade. Em alguns grupos religiosos, principalmente cristãos, a ideia de que esses seres, se existirem, não são ETs, e sim demônios, ou espíritos enganadores, ou até mesmo anjos, né? Alguns defendem a teoria de que, como a tecnologia está avançando cada vez mais, aquilo que é tecnológico começa a captar um mundo espiritual, o plano espiritual. Mas, de fato, quais são os argumentos dessa visão? Alguns líderes religiosos dizem que esses seres, nas histórias, muitas vezes trazem mensagens que vão contra a fé tradicional, contra a Bíblia, contra Deus. Outros apontam que, quando a pessoa ora ou clama por Deus, algumas experiências estranhas param. A partir disso, eles dizem, se fosse só ETs, físico, por que uma oração faria diferença? Então eles veem como algo espiritual, ou seja, é fruto de uma ação que essas pessoas que passam por essa experiência acabam tomando e tem querendo ou não, tem uma solução. Tem também a ideia de que poderia existir um grande engano mundial no futuro. Tipo, usar narrativas de aliens para unificar religiões, mudar valores, enganar muita gente. E de fato, meus queridos, a religião, ela é utilizada como ferramenta de dominar massas e povos há muito tempo.
Mesmo que algumas religiões trabalhem com a ideia da independência entre religião e Estado, o governo ainda insiste de forma política em trazer a religião como se fosse uma massa de manobra e aí dominar tais pessoas, abalando a sua fé e tentando tirar a convicção daquilo que elas acreditam. Mas é importante deixar claro que isso é uma interpretação de fé. Todas essas teorias de que aliens são anjos, são demônios, fazem parte dessa potestade espiritual, é uma interpretação de fé, baseada em leitura religiosa e não em laboratório ou testes científicos. A ciência não tem como provar nem refutar essa visão diretamente, mas, para milhões de pessoas, essa explicação faz muito sentido. Mas afinal, temos prova mesmo? Será, rapaz? Se esse material conseguiu trazer alguma prova que nos convencesse de que de fato tudo isso é real e de que de fato existem extraterrestres? O que nós temos de concreto vindo do governo dos Estados Unidos? Vídeos e relatos de militares mostrando coisas do céu que eles não conseguem explicar. Relatórios dizendo tem coisas que é balão, drone, etc. E tem coisas que continuam sem explicação. O que não temos de forma aberta ao público. O que é que não tem de forma aberta ao público que ajudaria muito se de fato existe ou não uma nave alienígena, a gente não tem, colocada no lugar público para vários cientistas no mundo inteiro analisarem. Ou um corpo de alienígena estudado em detalhes com laudo publicado em revistas científicas sérias. Ou sequer um pedaço de material que prove sem dúvida nenhuma que foi feito fora da Terra. Então, do ponto de vista da ciência tradicional, ainda estamos assim. Tem coisa estranha. Tem, de fato. Temos certeza que é alien? Muito longe. Ainda não. Já no campo das ideias e crença temos teoria de raças, histórias de contatos, a visão espiritual religiosa, que seriam demônios ou anjos ou qualquer coisa que envolva espiritualidade, e muita gente tentando juntar tudo isso, batendo tudo no liquidificador. E no final, cada pessoa acaba dando mais peso em uma dessas coisas, na ciência, na experiência pessoal ou até mesmo na fé. Então, e aí? Te convenceu esses materiais? Então deixa eu te perguntar uma coisa. O que seria uma prova suficiente para você? Você só acreditaria vendo uma nave ao vivo? Ou você já acha que o que existe hoje em dia já é suficiente para dizer sim, não estamos sozinhos? Ou você acha que tudo isso tem mais a ver com espiritualidade e demônios do que com ETs? Comenta aqui embaixo, dê a sua opinião. Essas coisas que o governo americano tem falado apontam mais para vida extraterrestre, um plano escondido ou só fenômenos mal explicados? Hello, Earthling. I am an alien from another planet. Se esse vídeo te ajudou a entender o assunto com uma linguagem simples, deixa o like, se inscreve no canal e manda para um amigo que vive falando de aliens ou morre de medo deles. Se vocês quiserem, eu posso fazer um próximo vídeo pegando um caso específico, tipo Roosevelt, ou os vídeos na Marinha e analisando detalhadamente o que é fato e o que é mito. É só comentar aqui embaixo qual você quer ver. Aqui é o Dom, Dr. Labs, do seu laboratório de entretenimento. Opa, se você já for um cientista, amassa o dedo no like, comenta. E se você quer se tornar um, inscreve-se, ativa o sininho e nos acompanhe nos próximos experimentos. Um abraço, valeu!